E também o cérebro. Mas qual é a diferença? Se eu entendi, Isso. nunca tinha me dado conta disso, por isso estou perguntando. Existe uma diferença na constituição cerebral de um cachorro e do ser humano? Perfeito, né? Embora ambos sejam cérebros. Isso, quando a gente vê a evolução das espécies e vê justamente os animais mais simples, né? Você pega até animais assim, vertebrados, eles têm um sistema nervoso central, que é essa possibilidade de reação, de movimentação, os insetos têm, né? Quando vai evoluindo, você vê que a complexidade aumenta. Até empiricamente no nosso dia a dia, você vê um cachorro, até ele entende, mas de um modo geral, o ser humano tem algumas áreas que houve um desenvolvimento muito grande. Qual é a parte central do ser humano? A linguagem, a capacidade de memorização, a capacidade de aprendizado. Tanto que a gente olha nos animais, né? O único animal que reconhece que a gente vai falar também de doença, né? A capacidade de entender que vai morrer, sua finitude, né? Então, os sentimentos, a linguagem, a comunicação, o aprendizado foi o grande salto evolutivo na espécie humana. Por isso que ela conseguiu dominar todo o planeta, né? E, em especial, imagine quando adoece justamente isso, né? Então, eu falo com todo paciente, quando adoece, qual o grande medo dele? A questão de minha consciência. O senhor já deve ter visto várias vezes, né? Eu quero viver até quando eu estiver compreendendo. Quando eu não tiver, eu não quero mais. Então, as pessoas têm muito... E faz lógica, né? Nossa personalidade, que faz a gente ser a gente, é o cérebro. Quanto do funcionamento de um corpo depende do cérebro exatamente? Tudo ou... Os outros órgãos estão correlacionados ao comando do cérebro ou não necessariamente? Todos estão correlacionados. Todos estão. Isso é uma coisa interessante, né? Que o corpo ele funciona como um todo. Então, de um modo geral, a gente gosta, entre aspas, de hierarquizar. Então, eu estou falando como neurocirurgião, dando uma relevância muito grande ao cérebro. Mas o cérebro depende do quê? Aqui dá até para a gente ver o coração. Pra você ter ideia, do sangue que chega, que é bombeado do coração, 25% passa pela carótida e chega no cérebro. Então, se o coração não estiver bom, a mesma coisa. Hoje em dia, para você ter ideia, a complexidade do sistema nervoso central do ser humano, o próprio intestino já tem um termo que se utiliza, né, que é o sistema nervoso intestinal. Tem serotonina, hoje já debatem a relação dos alimentos com depressão. A serotonina é o grande neurotransmissor quando a gente fala de depressão. Então, a gente hierarquiza, fala só o cérebro, mas como o senhor falou. Mas, por exemplo, para eu entender, né? Porque, de fato, se o cérebro está funcionando bem, o intestino necessariamente poderá ter mais facilidade de funcionar bem. Sem dúvida. Se o cérebro está mal, provavelmente vai prejudicar o intestino, é isso? Vai prejudicar. É que, na verdade, é um feedback, sabe? O intestino pode prejudicar o cérebro? Pode prejudicar o cérebro. Bom, então há uma interligação, né? Coração também. Mas a importância do comando está no cérebro? Toda a importância. Dá para dizer que é o órgão, talvez, mais importante e insubstituível ou não? E sem dúvida nenhuma. Só que o que a gente gosta de dizer assim, é difícil hierarquizar, porque também sem o coração o ser humano funciona. Aí eu dou um exemplo, as pessoas começam a entender. Quando a gente diz que alguém morreu, é baseado no quê? Na parada do funcionamento do cérebro. Então, a morte encefálica é morte legalmente. Quando a pessoa diz que morreu, o cérebro parou de funcionar, morreu. Então, até a definição, historicamente,